Quem estava mentindo? O banqueiro cuja instituição foi liquidada por ativos podres, ou o ex-presidente de um banco público, que assumiu um prejuízo bilionário para a população de Brasília? O sistema financeiro e político do Brasil está tremendo com a revelação dos detalhes da acariação realizada no STF, o Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu na sala de oitivas não foi apenas um debate, mas sim o choque de duas versões diametralmente opostas sobre a origem de uma montanha de dívidas tóxicas. Em dezembro, diante da Polícia Federal, o empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master, e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília, se enfrentaram. O tema: a compra de carteiras de crédito insubsistentes, os chamados créditos podres, que foram parar no balanço do BRB a partir de janeiro de 2025 e que, no final, custaram a vida do próprio Banco Master, liquidado pelo Banco Central. O que se viu na acariação foi um jogo de empurra clássico, mas com um detalhe alarmante: um dos lados, necessariamente, mentiu sob juramento sobre o conhecimento de uma operação que movimentou bilhões de reais. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal estavam ali para entender a raiz do problema. O Banco Master estava vendendo créditos que não valiam o papel em que foram impressos. A acusação é que esses títulos foram fabricados para parecerem legítimos, vendidos a outro banco e, quando o Banco Central percebeu a inconsistência, foram substituídos por ativos sem avaliação técnica adequada. Mas para o BRB, o banco que comprou a dívida, o buraco é mais embaixo. O BRB é um banco controlado pelo governo do Distrito Federal. Seu ex-presidente Paulo Henrique Costa é uma figura de peso no cenário financeiro de Brasília. A compra dessas carteiras tóxicas é um escândalo que afeta diretamente o patrimônio público. Quando a delegada que conduzia a acariação questionou Daniel Vorcaro sobre quem sabia da verdadeira origem dos créditos, a resposta do banqueiro foi categórica. Vorcaro afirmou que o BRB tinha pleno conhecimento de que os ativos não eram originados diretamente pelo Banco Master. Segundo ele, os créditos vinham de uma empresa terceira chamada Tirreno. Vorcaro foi além. Ele disse que conversou várias vezes com Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB, explicando que o Master estava iniciando um novo formato de comercialização, a revenda de carteiras originadas por terceiros. Se a versão de Vorcaro for verdadeira, o BRB comprou conscientemente um produto fabricado por uma empresa de fora, assumindo um risco que talvez não pudesse calcular, ou pior, que estava disposto a aceitar. Mas a versão de Paulo Henrique Costa é radicalmente diferente. E essa contradição é o que move a investigação. O ex-presidente do Banco de Brasília disse que seu entendimento sempre foi de que aquelas carteiras eram originais do Banco Master. Ele acreditava que o Master havia gerado esses créditos, vendido-os a terceiros e agora estava recomprando-os e revendendo-os ao BRB. Percebem a diferença crucial? Na versão de Vorcaro, o BRB sabia que estava comprando um ativo de terceiros, potencialmente arriscado, negociado através do Master. Na versão de Costa, o BRB acreditava que estava comprando o próprio produto do Master, o que daria uma sensação de maior segurança, já que o Master era o responsável final. Costa afirmou que as inconsistências e as verdadeiras origens dos ativos só ficaram claras para ele depois que as operações já haviam sido concretizadas. Essa frase, dita sob juramento, é extremamente perigosa para o ex-presidente do BRB. Ela levanta duas possibilidades igualmente graves: ou Costa está mentindo agora, para se eximir da responsabilidade de ter comprado lixo financeiro, ou ele era tão negligente em seu cargo que só percebeu a fraude depois que o dinheiro já havia saído dos cofres do Banco de Brasília. Lembrem-se, isso não é um pequeno erro contábil. Estamos falando de investigações que levaram o Banco Central a decretar a liquidação extrajudicial do Banco Master em 18 de novembro. Inviabilizando até mesmo um processo de venda que estava em andamento. O buraco era tão grande que o BC agiu de forma drástica. A presença do STF nesta acariação é outro fator que eleva a gravidade política do caso. As oitivas foram acompanhadas por um representante do Ministério Público Federal e por um juiz auxiliar do gabinete de Dias Toffoli. Isso sinaliza que o grau de suspeita e a possível implicação de agentes públicos de alto escalão são reais. O caso transcende a simples briga corporativa e entra na esfera criminal federal. A Polícia Federal concluiu o procedimento de acariação, mas o trabalho está longe do fim. Agora a PF precisa analisar as evidências e decidir qual das duas versões, Vorcaro ou Costa, se sustenta.
Eles vão rastrear o fluxo do dinheiro, as comunicações internas e, fundamentalmente, o papel da misteriosa empresa Tirreno. Se for provado que Costa sabia da origem de terceiros e mentiu na cariação, ele pode enfrentar acusações sérias. Se for provado que Vorcaro mentiu e deliberadamente vendeu ativos podres, ele agrava ainda mais a situação de seu banco. O que está em jogo é a confiança no mercado financeiro e a responsabilidade dos gestores públicos. Enquanto banqueiros e ex-presidentes de bancos públicos se contradizem sobre se estavam comprando ativos de terceiros ou se foram enganados, a conta dessa desorganização e, potencialmente, dessa fraude recai sobre o público. O mistério não é apenas sobre a origem das carteiras, mas sobre a origem das mentiras. E a PF está perto de descobrir a resposta. Continuaremos acompanhando de perto os desdobramentos deste inquérito. Deixe sua opinião nos comentários. Quem você acha que está dizendo a verdade? Fade out.